Olá pessoal, tudo bom? Me chamo Matheus Oliveira e seja bem-vindo à nossa aula de número 9 do nosso curso de PowerPoint, tá? O objetivo dessa aula é te mostrar a como você insere tabelas e gráficos dentro do seu slide, tá? Principalmente é você que apresenta relatórios, reuniões, provavelmente você vai utilizar muito esse recurso, tá certo? Esse recurso ele pode ser encontrado aqui na guia Inserir, tá? Eu vou ter aqui tabelas e eu vou ter aqui gráficos na parte de ilustrações, tá? Para inserir uma tabela ou um gráfico, tá, pessoal, existe algumas maneiras. Eu posso vir aqui em página inicial, ó, novo slide, e escolher aqui, por exemplo, esse layout de comparação, ó, e como eu estou utilizando um layout, ele já mostra aqui para mim ó, a opção de inserir tabela ou inserir gráfico. Então, posso clicar, ele já me abre o recurso, e aqui em gráfico, a mesma coisa, tá? Mas eu não preciso ficar me prendendo ao layout. Por quê? Vou excluir aqui o slide, ó, porque se eu vir aqui em inserir, esses recursos aqui estão aqui presentes, certo? Então vamos lá. Para inserir uma tabela, pessoal, você vai vir em inserir tabelas, você vai clicar aqui, ó. Quando você clicar aqui, ó, você vai começar a desenhar a estrutura da sua tabela, tá? Essa parte aqui de cima, ó, você vai escolher quantas colunas tem a sua tabela. É só você passar o mouse que ele já vai desenhando. Quando eu tenho dois quadradinhos acesos, minha tabela vai ter duas colunas. 3 colunas. 4 colunas. 5 colunas. Agora, quando eu desço aqui para baixo, ó, eu estou definindo, tá, quantas linhas vão ter a minha tabela. É claro que nesse ponto aqui, pessoal, a gente está com 8, tá? Mas realmente para um slide você não vai assim encher de tabela, tá? E aí você escolhe. Vou escolher aqui, por exemplo, a tabela de 3 por 4, tá? Então pronto, ó, inseri minha tabela. Aqui em design eu posso mudar o design da minha tabela para uma cor que me agrade mais, tá? Eu posso colocar as bordas aqui em bordas, tá? O mesmo estilo do Excel, tá? Tranquilo. Posso mudar a cor da tabela, ok? Mas geralmente, como é um slide algo mais sério, você não vai ficar colorindo muito, né? Você vai deixar ali basicamente só o básico, ok? E aí você começa, né, a preencher a sua tabela. Como por exemplo aqui, aqui é o mês, aqui é o vendedor, aqui é o valor, tá? E aí você começa, né, janeiro, e vai preenchendo a sua tabela sem o menor problema, tá, pessoal? Sem pressa, tranquilamente, ok? Não é um recurso complexo, tá? Mas às vezes é muito útil aí para o seu dia a dia, certo? Depois de preenchido, você pode, claro, colocar aqui o centralizar na página inicial, tá? Só que existe maneira mais eficiente de você inserir a tabela dentro aqui do seu PowerPoint, e é o que eu recomendo que você faça. Por quê? Porque às vezes você precisa inserir tabelas para fazer reuniões semanais, mensais, até mesmo diárias. E os números eles vão se atualizando. Então imagina que você tem que ficar diariamente alimentando esses slides. Então você copia e cola, copia e cola, copia e cola. Geralmente você vai copiar e colar da onde? Lá do Excel. Então qual que é a dica que eu dou para vocês, tá? Você vai abrir o Excel de vocês, vai fazer lá o seu preenchimento normal, tá? Eu vou até fazer com vocês aqui, ó. Que o valor de vendas, e vamos colocar lá janeiro, aí o Matheus, aí o valor de, sei lá, R$500, aí janeiro de novo, aí é o Pedro, valor de R$300, tá certo? Beleza. Vou colocar aqui a cor preta, né? Tal. Vou sublinhar, vou colocar as linhas de grade nisso aqui e tranquilo. Beleza. Colocar aqui o formato de moeda e pronto. Aí o que eu tenho que fazer com essa tabela? Eu tenho que selecionar ela, tá? Então, ó, seleciono ela, Ctrl C, copiei, vou lá no meu PowerPoint, tá? Escolho o slide, que é onde eu vou colar essa tabela. Então, vou até inserir um novo slide aqui, ó, deletar essa caixa de texto. E aí eu venho aqui na página inicial, colar, e eu venho aqui em colar especial, tá? Em colar especial, eu venho aqui em colar link, tá? E dou OK, ó. Beleza? Então eu vou abrir. Beleza, eu tenho aqui a tabela. Ok? Com
menos opções de formatação, é claro. Entretanto, ela tem uma vantagem que eu acredito que seja muito interessante. Que vantagem é essa? Veja aqui que tem o Matheus, o Pedro está aqui em janeiro, certo? Se eu for lá no meu Excel e mudar isso aqui para FEV e voltar para o meu PowerPoint, a minha tabela ela atualiza. Vou mudar esse valor aqui de 500 para 1000 e mudar para 1000 e esse de 600 aqui, ó, para 1500. Quando eu vou lá no meu PowerPoint, ó, 1500. Tá, Matheus, vamos salvar essa planilha, tá? Pasta 1 mesmo, não vou dar nome. Vou fechar ela, tá? E aí eu vou salvar essa apresentação aqui, ó, tá certo? Lá na minha área de trabalho. Apresentação mesmo, não vou dar nome, tá? Fechei tudo, ó, certo? Aí eu vou vir aqui na minha pasta 1, que foi a minha planilha do Excel, e vou atualizar esse valor aqui do Pedro de 1.500 para 2.000, ó, tá? Salvei meu arquivo, fechei meu Excel, vou abrir a apresentação 1. Ó. Ela vai abrir esse aviso, tá, de segurança, você clica em atualizar vínculos. Ó, tá? Ele vai atualizar, tal, pode demorar um pouco, tá, dependendo da quantidade de informações. Quando eu clico no meu segundo slide, eu não atualizei o Pedro para 2.000, tá? Então foi atualizado para 2.000. Então essa é a vantagem, tá, de você inserir a sua tabela, copiando ela do Excel e colando ela como um link, tá? Porque às vezes se você ficar preenchendo isso aqui, você fica perdendo tempo, tá? Só que quais são as cautelas que eu tenho que tomar quando eu executo esse tipo de procedimento? Que o arquivo do Excel e o arquivo do PowerPoint, agora eles estão ligados. Então, por exemplo, pode acontecer de, por exemplo, você enviar esse PowerPoint para o seu gestor via e-mail, mas não enviar a planilha junto. O que vai acontecer? Ele vai procurar o vínculo e não vai achar. Por quê? O arquivo do Excel ficou no seu computador, tá? E não foi lá para o computador do seu gestor, por exemplo. Então aí pode dar erro. Então a minha recomendação é, se você for utilizar essa técnica, sempre tente manter, né, o PowerPoint e esse arquivo de Excel junto. Seja no pendrive, no arquivo de nuvem, tá? no HD lá específico. Ok? Para não dar problema. Então eu te ensinei a inserir tabela via aqui a guia inserir e preencher manualmente. Ensinei uma maneira mais automatizada, tá? Vou inserir aqui um novo slide. Vou deletar aqui essa caixa de texto. Vou vir aqui em inserir ilustrações e vou vir aqui em gráfico, tá? Quando eu clicar aqui em gráfico, ó, ele vai me perguntar que gráfico que eu quero, tá certo? Vou escolher aqui um gráfico de coluna, beleza? E ele vai me abrir uma planilhinha aqui do Excel, já com alguns itens, né, genéricos para você ir substituindo, tá? Se você não tem o mínimo de domínio e de construção de gráficos dentro do Excel, talvez você se embanane um pouco aqui, tá? Você que já tem um pouco de conhecimento dos gráficos do Excel, dificilmente você vai se embananar aqui, porque afinal de contas isso aqui que abriu é uma planilha do próprio Excel. Então vamos supor que eu queira fazer aqui, ó, né? Eu vou deletar essa série 2 e série 3, tá? E ao invés de categoria eu vou colocar aqui mês, ó, Jan, Fev, Mar, ABR. Abriu, né? Eu poderia colocar aqui, por exemplo, né, os valores, ó, tá? E pronto. Posso fechar, meu gráfico ele está pronto. Tá certo? Vou deletar isso aqui, ó. E aí você pode fazer a edição do seu gráfico sem o menor problema, né? Primeira coisa que eu gosto muito de fazer é clicar nesse eixo vertical aqui, onde está esses números, que está indo de 0 a 4000. Clica nele, botão direito, formatar eixo, tá? Aqui em mínimo, tá 0, você deleta, digita 0 e dá Enter. Para o seu gráfico sempre começar do 0. Ok? Você pode deletar esse eixo, porque ele não vai ser mais útil. Caso você queira dar um nome para esse gráfico, como por exemplo, vendas por venda mês, né? Olha lá, assim, venda mês. Você pode dar. Vou deletar essas linhas aqui, ó. Tá? E eu vou clicar sobre o meu gráfico, vou vir aqui, ó, em elementos do gráfico, que é esse verdinho, e marco aqui rótulo de dados, tá? Quando eu clico sobre esses números, que são os rótulos de dados, eu posso aumentá-los aqui na página inicial. Eu posso pôr um negrito, posso alterar a cor, tá? Se eu quiser alterar a cor, colocar, sei lá, verde, ó, eu consigo.
Só que aí, às vezes, como a gente está falando aqui de dinheiro, você quer colocar aquele cifrão, né? Não é obrigatório, mas tem gente que gosta. Como é que eu faço? Ó, clica sobre os números, botão direito, tá? Formatar rótulo de dados. Vai abrir essa janela aqui para você, ó. Você clica aqui em número, tá? Que vai estar fechado, ou pode estar aberto aí para você. E aqui tem categoria, tá? Aqui no caso tá geral. Se eu clico aqui, ó, eu posso mudar para, por exemplo, moeda, ó, tá? Ah, não gostei de moeda, então muda para contábil que aparece o R cifrão, tá? Série eu vou deletar, porque aqui não aplica. E se eu clicar nessas barras aqui ó, e vir em formatar, preenchimento de forma, eu posso mudar a cor aqui do meu gráfico, por exemplo, deixar uma barra preta, tá certo? Só que aqui cai no mesmo problema, por quê? Se eu quero adicionar aqui, alterar esse valor, falar, putz, errei abril, tá? Então, botão direito, ó, editar dados, ó. Ele vai me abrir novamente aquela janelinha e aí você edita. Nesse caso aqui, ele apareceu com 4 itens, né? Que é janeiro e abril. E se eu quisesse adicionar um quinto item? Ó? Você pode ver que circulando aqui, ó, eu tenho circulando, né? Essa seleção em vermelho, essa seleção em azul e essa seleção em roxo. E se eu quisesse adicionar aqui um próximo mês? Né? Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa seleção roxa e essa seleção azul e descer com elas, tá? Ó. Então, vem aqui e desço com elas. Agora, criou um espaço em branco. E aí eu digito aqui o mês, por exemplo, e o valor que foi vendido nesse mês. Ó. Eu fecho e pronto. Aqui meu sorvetinho. Tá certo? Mas, Matheus, aquele esquema que a gente fez lá na tabela, a gente consegue fazer com gráfico também? Consegue. Ó. Vou inserir aqui um novo slide, tá? Vou deletar aqui essa caixa de texto. Ó. Vou lá no meu Excel, cadê? Que é aqui a nossa pasta 1, tá? Vou utilizar essa mesma. E aí, né, a gente fez o que ali? Uma planilhinha de mês, né? Então, Jan, Feb, Mar e Maio. A gente colocou valores ali, tá? Vou colocar aqui valores aleatórios, tá? Tranquilo, ó. Valor. Vou fechar aqui, ó, as bordas, tá? E vou colocar aqui, ó, formato moeda. E eu vou puxar um gráfico, né? Gráfico aqui no Excel, tranquilo, sereno e calmo. Pronto. Aqui eu já posso estar editando meu gráfico por aqui mesmo, tá? Eu consigo fazer algumas edições lá, mas eu prefiro fazer aqui porque já estamos aqui, né? Então já deleto essas linhas, já faço meu gráfico aqui começar do zero, então clico nesse eixo, botão direito, formatar eixo. Mínimo está zero, eu deleto, coloco zero e dou Enter. Beleza? Deleto aqueles números, clico sobre o gráfico, vim aqui ó, em elementos do gráfico e marco o rótulo de dados. Ó. Beleza? Já escolho aqui o formato que eu quero, tá? Desse gráfico aqui, enfim, quero moeda, se eu quero aquilo outro. Ok. Já escolho aqui a cor, ó. Por exemplo, ó, eu quero isso aqui na cor verde. Apesar que eu recomendo que você edite a cor lá, tá? Mas se quiser editar aqui também, você consegue. E aí, o que eu faço com esse gráfico? Eu clico sobre o gráfico, Ctrl C. Beleza? Vou lá para o meu PowerPoint. Botão direito. Apertou o botão direito. Você vai escolher essa opção aqui, ó. Usar tema de destino e vincular dados, tá? Basicamente essa opção aqui, ó, que tem um cadeadinho com um azinho em cima. Ó. Pronto. Eu tenho aqui o meu gráfico. Posso fazer todas aquelas edições. Ó. Então posso aumentar o texto, tá? De todo tipo de texto que tem aqui dentro. Posso mudar o título. Ok? Se eu quiser mudar a cor também eu mudo, tá? Sem o menor problema. Posso mudar aqui também. Ok? E tá certo. Beleza, Matheus. Mas aí eu fui lá no meu... né, salvei aqui a apresentação. Fechei. Beleza. Aí eu vou lá no meu Excel. Putz, errei em fevereiro, ó. Ao invés de 200 era 1500. E vou salvar esse arquivo aqui, ó. Certo? Salvei. Vou fechar aqui. Salvar. Beleza. Vou abrir lá meu PowerPoint. Vou colocar aqui para atualizar os vínculos. Pode demorar um pouco, dependendo da quantidade de arquivo que você tem, linkado, né? Ok. Vim aqui no meu gráfico não atualizou. O que houve? Só clicar sobre o gráfico, tá? Vim aqui em Design e clica aqui em Atualizar Dados. Ó. Vai clicando. Ó. Você vai ver que ele vai ficar com essa bolinha rodando, ó. Pronto.
seu gráfico ele foi atualizado. Estava 200, agora está 1500. Por que você é obrigado a usar esse conceito que eu te mostrei? De modo nenhum, tá, pessoal? Mas eu mostro porque, às vezes, dependendo da maneira que você constrói gráficos e tal, você fica nessa de copiar e colar gráfico, e às vezes é só você linkar e atualizar. Claro que tomando aqueles cuidados. Deixa os arquivos juntos, tá? Num pendrive aí, enfim, numa conta de nuvem, dependendo num HD específico, ok? Numa pasta específica. Tudo certo? Então o que você aprendeu nessa aula? A inserir a tabela e o gráfico, manual, tá? A trazer a tabela e esse gráfico lá do Excel vinculado para que ele atualize automaticamente, tá? E aí, né, todos esses objetos você pode mover, você pode diminuir o tamanho, tá? Então, se você quisesse inserir aqui um texto do lado, é só puxar uma caixa de texto. Se você quisesse inserir uma imagem, é só puxar uma imagem e colocar aqui do lado. Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado. Muitíssimo obrigado pela atenção. Até a próxima. Fui.